lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos. Provavelmente você já deve ter escutado esse termo e muito provavelmente em alguma situação da sua vida você também já falou isso. Você se recorda de ter falado alguma vez isso daí? Eu lavo as minhas mãos. Não é meu agora essa responsabilidade, as minhas mãos eu lavo. Essa palavra, pelo menos, vamos relatar, vamos trazer um pouquinho de quando a gente tem conhecimento dessa palavra, o que estava acontecendo no fundo, qual era o cenário dessa palavra. Segundo escreveu os livros no Evangelho, quando escreveu, vamos lá para Mateus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 27 e o versículo 29, diz assim: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. Vou recapitular. Pilatos, ele toma uma bacia com água diante da multidão e ele lava as mãos e fala: Eu estou inocente do sangue desse justo. O que ele estava ali? O que estava acontecendo? O povo, os religiosos que queriam condenar Jesus, eles levam Jesus até o governador, até Pilatos, e eles fazem uma conspiração com Jesus para condená-lo. E Pilatos então interroga Jesus. Você vai ler um pouquinho antes desse versículo que eu li ali, você vai ver que Jesus havia sido interrogado por ele, e mesmo ele colocando situações, dizendo assim: olha, o povo diz que você está fazendo isso, que você é aquilo, ou que você... Ele não fala nada, ele de forma nenhuma ele levanta nenhum tipo de palavra para defendê-lo, ele não se defende de nada. E quando Pilatos pergunta se ele é o rei dos judeus, ele fala: você que está dizendo, tu o dizes. Quando Pilatos fala assim: olha, você não sabe que eu tenho poder para fazer isso ou fazer aquilo, te condenar? Ele diz: então, se você tem poder é porque o meu Pai que está no céu te deu. Você não teria poder nenhum se você não tivesse dado. O fato é que Pilatos, ele chega a uma conclusão. Você vai ver que ele está dizendo aqui: eu estou inocente do sangue desse justo. O que Pilatos está dizendo? Que Jesus, ele era justo, ele não via nenhum tipo de condenação, ele não via nenhum crime na pessoa de Jesus que viesse a levá-lo à condenação. No entanto, a situação era muito complicada, porque eles ali, de uma certa forma, eles estavam dizendo para ele: olha, se você não conseguir resolver essa situação que está cada vez pior, cada vez está piorando essa situação, e nós estamos levando até você porque nós acreditamos que você vai ter condições de tirar esse impostor do nosso meio, de tirar essa pessoa que está causando transtornos para nós. Se você não conseguir fazer isso, nós vamos levar o teu superior, ou seja, vamos levar essa situação até César, que era o superior dele. E isso seria muito ruim para ele. Politicamente ia ser muito ruim para os negócios dele, e isso iria demonstrar que a situação havia saído completamente do controle dele. E aí, então o que ele faz? Ele, mesmo vendo que Jesus era inocente, mesmo tendo essa consciência de que Jesus não havia feito nada, Jesus era um justo, ele diz o que? Ele pega uma bacia, ele lava as mãos diante da multidão e fala: olha, o meu sangue é inocente da vida desse justo. Considerem isso, vocês estão vendo. Ou seja, ele está dizendo o quê? E depois disso ele ainda coloca Jesus diante da multidão, porque era costume deles naquela época pegar um condenado e libertá-lo, e colocar lá duas pessoas que estavam condenadas e pedir para a multidão escolher: o que vocês querem que eu faça? Quem vocês querem? E a Bíblia vai dizer que eles pegam Barrabás, que era uma pessoa que era um malfeitor da época, era uma pessoa que estava numa situação delicada ali também, e eles colocam Jesus ou Barrabás e pedem para que a multidão escolha. A multidão então escolhe Barrabás e fala: mas e esse aqui, o que vocês querem que eu faça? A multidão grita: crucifica-o, crucifica-o, crucifica. E mesmo ele vendo que Jesus era um justo, ele assim concede, seja feito conforme a multidão estava falando. Eu lavo as minhas mãos, Foi assim que ele
veio dizer: lava as minhas mãos. Quantas vezes na nossa vida, trazendo isso como um ensinamento, porque essa é uma proposta nossa aqui, né? Adorar a Deus, louvar o Senhor e trazer uma meditação para que venha direto aos nossos corações. Quantas vezes nós fazemos isso com a nossa vida, com as situações diversas da nossa vida, né? A gente lava as mãos de uma situação que a situação pede que nós venhamos intervir, que nós venhamos resolver uma situação na nossa vida, que nós venhamos tomar decisões, às vezes de decisões difíceis de tomar. E nós não tomamos a decisão. Muitas vezes nós protelamos ou empurramos uma situação que precisa ser resolvida, precisamos parar algumas coisas que nós estamos fazendo, de repente alguns projetos que a gente está desenvolvendo, a gente precisa parar imediatamente e tomar uma decisão e resolver aquela situação da nossa vida. E a gente não faz, a gente simplesmente lava as nossas mãos. E algumas vezes que nós lavamos as mãos, dizemos assim: olha, eu não aguento mais, tudo que eu podia fazer eu fiz, agora eu não vou fazer mais nada, agora aconteça o que acontecer. Como nós estamos deixando que o destino tome a decisão por nós, estamos deixando que, às vezes, que pessoas tomem a decisão por nós. Pilatos fez isso, ele deixou que a multidão resolvesse o que a multidão queria, né? E aí ele simplesmente achou que ele estaria livre daquela condenação. Ele achou que pegando uma bacia e lavasse as mãos, ele estava dizendo que ele não fez nada porque eles não quiseram, né? E não é bem assim. A Bíblia diz que ai daquele que enganar o meu povo, mas ai do meu povo que se deixa enganar. E a Bíblia diz que Deus não toma o inocente por culpado e também não vai tomar o culpado por inocente. Deus é um Deus que tudo vê e que está sobre todas as coisas. Mas voltando a essa palavra, onde eu estou dizendo aqui, eu lavo as minhas mãos, quando a gente olha para essa palavra e a gente vê Pilatos lavando as mãos e traz essa palavra para nós, a gente faz muitas vezes isso. É uma situação mal resolvida com os nossos filhos, que a gente vai deixando passar o tempo e aquela situação que poderia ter sido resolvida, ela vai crescendo de uma forma e se tornando muito constrangedora, até chegar ao ponto que nós não conseguimos mais resolver, né? Uma situação mal resolvida, e aí a gente, em vez de ir lá e resolver, a gente fica protelando. Às vezes a gente não está, digamos assim, não estamos lavando as mãos diante dela, mas estamos protelando. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que todos vocês conhecem. Eu vou dar o exemplo aqui de Davi, né? Davi, Tamar, a sua filha, que sofreu um abuso terrível, né? E ele tinha 2 filhos, Amnon, que foi o abusador, que era filho também de Davi, e ele tinha o irmão mais legítimo de Tamar, Absalão. Essa situação causou um transtorno muito terrível na vida de Davi e trouxe uma espada de sangue muito terrível. Imagina a vida de um pai vendo a situação de um filho tirando a vida de um outro filho, ou antes disso ainda vendo a própria filha sendo abusada por um filho. Olha que situação constrangedora que foi gerada por conta do pecado de Davi. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar da omissão de Davi, da questão dele estar empurrando essa situação quando ele precisaria parar tudo o que ele estava fazendo e resolver essa situação, buscar de Deus orientação e resolver essa situação para que não chegasse a esse ponto. Mas ele simplesmente deixou ser essa situação, foi conivente e deixou essa situação acontecer simplesmente. Quando a gente é conivente e não resolve as coisas, a maioria das vezes ela vai ser resolvida de uma forma que não vai ser boa para nós, não vai nos agradar, não vai agradar o Senhor que nós temos um desejo de servir. Então, quando nós lavamos as mãos diante de uma situação, achando que o fato da gente se abster de uma situação não vai fazer com que nós venhamos ser culpados por ela, é um erro muito grave. É um erro muito grande que nós estamos cometendo, e eu quero trazer esse exemplo. Que é bíblico e que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo para não termos essa atitude.
não lavarmos as mãos diante de situações que a gente pode resolver. Muitas vezes a gente fica omisso a coisas que estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, simplesmente porque não está, de uma certa forma, em primeira pessoa nos tocando. Isso não tem nada a ver conosco, vamos deixar para lá, vamos ficar quieto, fingir que não estamos vendo ou ouvindo. E isso pode nos trazer um transtorno futuro muito terrível. E certamente o Senhor dos Exércitos não quer que isso aconteça. Então, pense bem nisso. Eu lavo as minhas mãos. Quantas vezes você tem lavado as suas mãos diante... Então, que a gente possa entender os níveis de responsabilidade que nós temos, e isso vai afetar os nossos filhos, toda a nossa parentela, e certamente quando a gente chama essa responsabilidade e age, muitas coisas nós vamos poder evitar. Que Deus possa abençoar você. Eu quero te convidar a enviar esse vídeo para outras pessoas que você sabe que está precisando dessa palavra. Eu quero convidar você a seguir o meu canal e que Deus possa te abençoar. Pai, eu quero nessa oração abençoar a vida dessa pessoa, pedir que essa orientação que é dada pelo Teu Espírito Santo possa aquecer os corações, assim como o Senhor tem feito com o meu, e que o Senhor possa tocar nessas pessoas, Pai. No nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço para a glória do Teu nome.